Olá, pessoal, bom dia. Olá, Vocês bom estão me dia. ouvindo? Acho que foi a Cristiane que me respondeu aqui. Cristiane e Rodinei Bom estão aqui dia. com a gente. Bom dia, pessoal. Então, hoje vai ser uma private class aí, como eu costumo brincar com a galera. Eu sei que sábado às vezes o pessoal tem outros compromissos, né? E, mas o pessoal vai ficar com a gravação, então vocês vão ter uma aula particular, vamos dizer assim, né? Queria dividir aqui com vocês para vocês ficarem bem à vontade para fazer perguntas, colocações e tal, que vocês acharem relevante. E aí, como a gente está só com dois alunos, né? Até para eu entender, fazer uma coisa mais customizada aqui, queria só ouvir de vocês se vocês já fizeram a prova, se vocês têm alguma experiência com ela, se alguém trabalha diretamente com seguro. Acho que são pontos importantes para a gente conseguir otimizar o tempo de vocês. Professor, eu já atuo como planejadora. É a primeira vez que eu assisto a aula de vocês sábado, porque esse tema é um tema que me interessa, porque eu vou fazer modular, tá? Eu vou fazer o módulo um. Eu sempre me perco, é de aposentadoria e esse de seguros. Um, E eu três e estou quatro. fazendo, e eu estou fazendo os simulados de seguros e me enrolei com um detalhe ou outro aí bobo. E aí eu pensei, como hoje é seguros, aí eu pensei em participar, assistir um pouquinho para poder consolidar mais, né? Porque a prova é agora, 7 de julho, e vai ser minha primeira vez fazendo a prova. Legal. Boa. E você, Rodinei? Não, nunca fiz a prova. Minha primeira tentativa aí. Vamos ver como é que flui isso daí. Mas, como, inclusive anteriormente, eu já até dei aula de CPA 20, CPA 10 em cursos, estou com o CE aí ativo. Acho que, acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa bacana. Vamos ver se vai dar certo. Ah, legal, vai conseguir sim, isso eu tenho certeza. Até dividir um pouco com vocês essa questão Só uma coisa, é Rodinei ou Rodney? Que eu não gosto de chamar as pessoas, às vezes a gente não fala corretamente. Rodney, Rodney. Rodney. Beleza, Rodney. Obrigado. É, esse é um módulo que eu costumo dizer que ele é um módulo. Deixa eu só desconectar meu celular aqui que eu tinha. Como ninguém entrou, eu falei, "Ih, será que eu entrei no link errado?" Aí eu entrei pelo celular também. Vocês devem estar vendo que tem dois Vladimir aí, né? É só porque eu estava também pelo É, eu celular. tô vendo. Como ninguém tinha entrado, eu falei, será que deu algum problema na sala? Aí eu fiz esse double check. Esse é um módulo, pessoal, só para falar um pouco da minha trajetória com o CFP, talvez isso faça sentido aqui nesse momento. Eu sou planejador financeiro desde 2014, e aí, desde então, naquele momento, na escola, não tinha aula online, nada, né? Era presencial, eu fui convidado para dar aula porque eu trabalhava numa seguradora, trabalhava na Bradesco Vida e Previdência, e aí eu fui convidado para dar aula, inicialmente de seguros e previdência, né? E aí depois, quando o Felipe começou o projeto do Mundo Financeiro, eu estou com ele desde o início. Então essa é a minha trajetória, ou seja, desde que eu me certifiquei, eu participo do processo de formação de diversos colegas aí ao longo desses anos. Qual que é a sensação que eu tenho do módulo 4? Tá? O módulo 4, ele é um módulo que é mais leve para vocês na parte quantitativa. Tá? Então, o módulo um, por exemplo, ele é um módulo que vai machucar na parte quantitativa. Quando eu falo que ele vai machucar, é que ele vai fazer você gastar muita energia, ele vai fazer você fazer muito cálculo, então ele vai te demandar tempo e energia. Tá? A parte da tarde ali, você tem módulos que demandam menos isso, mas aí você tem o módulo 3, que é planejamento de aposentadoria, que tem um pouco mais de cálculo, né, e algumas regras, que você tem que estar mais atento. Eu que as aulas gravadas são até comigo, né? Eu não tinha disponibilidade de agenda. E aí o professor Wesley, se eu não me engano, que fez a live com vocês nesse módulo e tal. E o módulo 4 ele tem uma parte quantitativa mais simples. E aí o que acontece às vezes é que as pessoas acabam menosprezando. Mas eu acho que ele é um módulo que tem muito detalhe, tá? E aí a gente fazia essas duas aulas, é, fazendo exercício nas duas, né? E aí eu conversei com o Felipe, falei, Fê, eu quero fazer diferente. E aí a gente teve um feedback legal da galera que participou, tá? Como que a gente faz diferente aqui? Eu não vou fazer exercício hoje, exercício segunda, tá? Hoje a gente vai ter uma aula ao vivo de 1h30,
Se passar um pouco também, não tem problema por mim, não sei por vocês, mas fiquem tranquilos, a ideia é entregar aqui o conteúdo para vocês. E aí a gente vai ter uma aula para falar, eu vou dar uma passada pelos principais temas. Então a gente vai falar desde o básico de seguros, e eu vou passando isso dando dica para vocês. Ontem, por exemplo, eu atualizei o material com feedbacks da última prova, então ó, a galera trouxe que caiu isso, como que vocês lidam com essa situação e tal. E aí na segunda-feira eu venho aqui só para a gente resolver exercício. E aí, Cristiane, você trouxe que estava com dificuldade de exercício, então se eu chegar hoje e te explicar ali pontualmente os exercícios, eu acho que a gente acaba não resolvendo o cerne da questão. O cerne da questão é o conteúdo ficar claro, porque aí, independente do exercício que vier pela frente, você vai conseguir resolver, tá? Então, eu acho que o mesmo vale para o Rodney, ou seja, acho que vocês vão investir mais energia em outros módulos, né? E entendo que essas duas aulas hoje, segunda, vão ajudar vocês a falar, pô, peraí, seguro tem alguma complexidade, mas eu consigo aqui entender as regras, né? E tem um conceito básico ali de toda operação de seguro, se ele ficar claro para vocês, vai ajudar bastante, tá? Priscila, bom dia. A gente está com uma aula, vamos chamar um private class aqui, uma aula mais privativa com 3 alunos. A Cristiane e o Rodney falaram um pouco ali da experiência deles com a prova, né? Ambos vão fazer pela primeira vez o módulo 4. Se você quiser falar da sua experiência, se você já fez a prova ou não, fica à vontade, tá? Eu vou seguindo aqui. Tá, Priscila, bom dia. Tá sem som, Priscila. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Com referência a seguros, eu não faço vendas, mas eu acompanho sinistros. Normalmente, faço priorizações quando os clientes ocorre sinistro de previdência privada e, esporadicamente, quando ocorre algum problema específico em algum sinistro de auto também, mas só quando fica com longa morosidade para finalização, aí eu entro intermediando. Mas com referência à comercialização eu não faço, não. Legal. É importante que você vê lá dos bastidores, né? E a certificação ela é mais focada no planejador, em quem vai ali fazer a recomendação especificamente. E aí até é importante a gente colocar aqui que para a prova a gente vai ver sempre a regra do jogo. A regra do jogo quem dita é a SUSEP. E aí eu, por exemplo, quando eu fiz o CFP lá atrás, eu tinha alguma dificuldade, principalmente com seguros, porque as regras da seguradora que eu trabalhava, vocês vão perceber que as regras estão dentro do cerne da SUSEP, mas elas variam um pouco. E às vezes a gente leva a regra da seguradora que a gente trabalha como uma verdade absoluta, e para a prova a verdade absoluta é da SUSEP. Um ponto que eu queria falar para vocês, eu estou olhando para o lado, é que eu estou com um monitor onde está o rostinho de vocês aqui, tá bom? E aí aqui na frente onde vai ficar a minha apresentação. Beleza, então já fizemos as devidas apresentações. Pessoal, sem grandes protocolos, tudo bem? Quiser fazer qualquer pergunta, qualquer colocação, só abre o microfone, pedir a palavra e a gente vai mais numa linha de bate-papo, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver aqui se deu certo. Acredito que sim. Se alguém puder só dar um ok aí se está vendo a apresentação. Já está aparecendo o mundo financeiro. Boa, galera. Isso aí. Legal. Então, beleza. Agora a gente já se conhece um pouquinho. A gente vai falar de gestão de risco e seguros. Então, queria só voltar um pouco aqui, né? A gente fala muito ao módulo de seguros. Na nossa cabeça tem que estar que isso aqui é gestão de risco, tá? Não estou falando gestão de risco pelo cerne dos ativos, estou falando de gestão de risco por todo o restante que existe, que é muito maior do que de gestão de ativo, não é verdade? Porque às vezes eu vou atender um cliente que ele não está lá numa fase onde ele tem um volume grande de investimento, mas ele tem um patrimônio muito grande, ele tem uma geração de renda significativa, e eu preciso fazer a gestão de risco dele, né? Então, aqui a gente tem uma coisa muito mais ampla para ser tratada. Por isso que ela tem um módulo específico, enquanto gestão de risco está dentro lá da gestão de ativos e tal. Vou trazer aqui alguns pontos para vocês, né? Quando a gente olha para uma compra simples, banal lá, eu entro no AliExpress ou no Shopee ou algum desses sites e faço uma compra, né? E aí essa compra eu falo, pô, demora 20 dias para vir, caramba, que demora, né? Esse negócio vem de um cargueiro lá da China. E aí eu falo, pô, vou pagar $2 de frete. Qual que é o risco desse transporte? O risco desse transporte é gigantesco, né?
pode ter um mar bravo ali e gerar algum problema na carga. Você tem vários fatores, é um transporte marítimo do outro lado do mundo, né? E aí, o que que a gente tem aqui? A gente tem que essa operação, essa compra que eu faço, só é possível porque por trás vai existir uma operação de seguro, tá? Então aqui é para a gente entender um pouco da importância do seguro no mercado como um todo, na nossa economia, tá? Aqui, quando a gente vai olhar, por exemplo, para um grande empreendimento, eu não sei onde vocês residem, né? Mas nas grandes capitais, eu estou aqui em São Paulo, trabalho diariamente lá na Avenida Paulista. Pô, a gente tem grandes edifícios lá, né? Quando você olha para um grande edifício daquele, ele só está lá, só é possível ele estar lá, porque você tem, por outro lado ali, né? Uma operação de seguro, né? O mesmo vale quando a gente olha para as grandes empresas do país, né? As fábricas que a gente tem e tal, né? Transporte aéreo, por exemplo, eu e minha esposa aqui, a gente adora viajar, né? Então, o nosso hobby, principalmente, a gente brinca que o nosso hobby é viajar. E aí, as nossas viagens só são possíveis porque existe um mercado de seguro. Porque senão, companhia aérea já é um negócio extremamente complexo, né? Se as companhias aéreas não tivessem a possibilidade de fazer seguros para se proteger de eventos que acontecem, né? Eventos inesperados, nada disso existiria. E aí, quando a gente vem para o micro, né? Possivelmente muita gente não compraria carro se não pudesse fazer seguro, né? Algumas pessoas deixariam de comprar uma casa se não pudessem fazer seguro, ou muitas deixariam de comprar uma casa porque aquele financiamento que a gente faz no banco, ele é um financiamento que tem um custo baixo quando a gente compara com outras operações de crédito, mas ele tem lá o seguro habitacional, que a gente vai falar aqui hoje, né? E, obviamente, o seguro das pessoas, da vida ali, das famílias, né? Então, a gente tem aí a operação de seguro permeando por toda a economia, tá? Depois eu vou jogar no grupo lá do WhatsApp um vídeo que a Mafre fez, né? Que eles falam assim, como seria se a gente estivesse não vou lembrar a data exata agora, mas se a gente estivesse em 2050, num mundo sem seguros, né? E aí eles fazem várias reflexões. É óbvio que a Mafre quer que o mercado de seguros cresça, né? Ela cria um cenário ali, mas dá uma visão para a gente um pouco do o que isso impacta na economia, o quão relevante é o mercado de seguros em todas as suas frentes, seja na comercialização, ou como a Priscila, que a Cristiane falou ali, já faz planejamento, né? Ou na parte de back-office, que a Priscila mencionou também, que acompanha, todas essas partes são bem relevantes, tá? Beleza, a gente já entendeu aqui que esse negócio é importante para a economia toda e que o cliente vai precisar dele de diversas formas, né? Mas como que começou isso daqui, né? Nas primeiras expedições que se tinham lá, né, as pessoas levavam no Egito, levavam nos camelos as mercadorias para vender, né? E aí vamos pensar que tinha um monte de gente que tinha ali o seu camelo, então já tinha aqui uma condição que até hoje permeia nos seguros, que era o mutualismo, ou seja, 100 pessoas que cada um tinha seu camelo e ia numa expedição para levar ali as mercadorias. E aí qual que era o meu grande problema? Meu grande problema é se meu camelo morresse. E se meu camelo morresse, era muito caro, eu ia precisar de muita mercadoria. Em um momento ainda prévio à existência de moeda, né? E aí o que as pessoas faziam ali naquele momento, né? Elas falavam, pô, peraí, se eu perder meu camelo, ele custa 100 dinheiros aqui, né? Como que eu vou repor? É um grande problema para mim. Então, o que eles passaram a fazer? Tá? Em um grupo de 100 camelos, eles viram que, na média, morria um por expedição. Então, beleza. Então, antes de começar a expedição, o que a gente faz? Todo mundo vai dar um dinheiro aqui, e aí quem perdeu o camelo, que na média morre um, a gente vai lá e repõe, né? Lá atrás, a gente já estava vendo dois princípios que a gente vai ver até hoje dentro de seguros, que é a parte do mutualismo e da probabilidade, tá? Como assim, Vlad? A gente vê até hoje. Vamos lá. Quando a gente vai ver o seguro do carro, por exemplo, você compra um carro e aí você vai ligar lá para o teu corretor para ele calcular o seguro do teu veículo, né? Quando ele colocar todas as suas informações no questionário, a seguradora vai dar lá um valor, né? Como que ela vai calcular aquele valor? Então ele vai olhar lá, um homem, tantos anos, casado, mora no CEP tal, né? Para calcular um seguro no meu nome, por exemplo. Ele vai olhar outros, qual que é a sinistralidade, né? Qual que é o mutualismo ali de outros homens da minha faixa etária, que morem no meu CEP ou na minha região aqui, que tenham um veículo como o meu ou similar.
eles vão ver características comuns, características mútuas. A partir do comportamento médio dessas pessoas, ele vai chegar lá num preço que ele vai me cobrar. A partir da probabilidade, ou seja, a partir dessa característica aqui de mutualismo, ele vai entender qual que é a probabilidade de sinistro do Vlad, e aí quanto eu vou precisar cobrar dele de prêmio, tá? Então, isso que vem de lá de trás, né, se mantém até hoje, tá? Só quantificando aqui para vocês, esse cálculo não é um cálculo que caia na prova, tá? Mas só para vocês entenderem um pouco, a gente fala muito do prêmio pelo risco, né? No viés dos investimentos. Aqui a gente vai falar também do prêmio pelo risco, mas no viés da seguradora, ou seja, a seguradora vai assumir um risco. Qual que é o risco que a seguradora vai assumir? Então, aqui no exemplo, a gente tem um celular. Então, a seguradora vai assumir o risco do meu celular. Vou fazer o seguro do celular, beleza. O meu celular vale R$ 2.000 e tem 500 pessoas fazendo seguro do celular, tá? Se você fizer essa continha simples aqui, ou seja, os 2.000 dividido pelos 500, então cada sinistro que você tiver, né, do meu bolso, do bolso de cada um desses 500 segurados, né, vai sair R$ 4. E aí a seguradora tem lá nos cálculos dela, no histórico dela, que a probabilidade é que ocorram 30 sinistros por ano. Então, quando ela for cobrar o meu prêmio, ela vai me cobrar, por exemplo, R$ 200. Desses 200, 120 é só o que eu estou pagando para participar ali, que é o famoso prêmio pelo risco. Esses 80 adicionais são o quê? Imposto, os custos operacionais, a parte da comissão também da corretora, né? Se tiver algum intermediário ali, a parte do retorno da seguradora, se tiver algum corretor ali intermediando a operação, né? Então, esse que é o famoso prêmio pelo risco. Ou seja, quando a gente calcula a probabilidade de que um evento aconteça, não é exatamente esse o valor que a seguradora vai me cobrar, mas posso dizer que esse é o valor mínimo que ela vai me cobrar, né? Se a seguradora tiver um cálculo descabido, ou seja, se ela estiver cobrando muito menos, possivelmente ela vai ter problemas futuros ali de caixa, tá? Avançando aqui, né, peguei lá num paper do Planejar, né, essa frase aqui aí de uma planejadora financeira, acho que esclarece bem aí, né, o que a gente vai precisar para esse módulo, tá? Então, ó, sem tomar medidas para minimizar os riscos e ampliar a segurança financeira, toda a riqueza construída com o tempo e planejamento poderá ser distribuída por eventos inesperados e inevitáveis, né? Ou seja, se as pessoas não tiverem os seguros, elas vão dilapidar patrimônio, dilapidar riqueza, e aí possivelmente uma sucessão que poderia ser superavitária pode chegar a ser até deficitária, a depender do caso ali, tá? Então, avançando aqui, né, entrando agora no conceito de seguro, tá? O que eu vou desenhar aqui na tela agora, né? Vocês vão ver que vai aparecer aí uma animação. Essa é uma situação que tem que estar clara para vocês, e que se estiver isso aqui claro, sempre que vocês forem analisar qualquer seguro, Vlad, seguro garantia. Como que funciona o seguro garantia? Tá aqui, vocês vão olhar lá o seguro garantia, ele vai ter esses agentes e essa operação. E aí, se você entender quem é quem, fica muito mais fácil para interpretar qualquer produto, qualquer case, qualquer exercício ali que trate especificamente do produto. De um lado, eu sempre vou ter um segurado, pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, eu vou ter alguém que quer repassar um risco para um segurador. Então, aqui do outro lado, eu vou ter uma seguradora. E a seguradora, ela fala, eu estou disposta a aceitar o seu risco, mas para isso eu quero ganhar um prêmio. Esse prêmio, pessoal, tá aqui um cifrão, porque é sempre grana, tudo bem? Seguro eu sempre pago com dinheiro, não tem como pagar o seguro com prestação de serviço. É prêmio pelo risco, prêmio financeiro, tá? É pecuniário, tá lá na regra da SUSEP. Essa primeira parte sempre vai existir, tá? Daqui para baixo pode existir ou não, tudo bem? A grande maioria dos seguros que a gente contrata, o que acontece? A gente vai lá e paga o prêmio, repassa o risco, ou seja, paguei o prêmio, o capital lá, né, paguei o prêmio para ter o direito ao capital em relação a um veículo. Se roubarem meu veículo, eu estou protegido. Beleza.
Na grande maioria das vezes não acontece o sinistro, não é verdade? Vocês fizeram seguro ao longo da vida de vocês por muitas vezes e o sinistro não aconteceu. Mas vocês estavam protegidos. Se ele acontecesse, você não teria aquela perda financeira. Então, você tem um carro de 100 mil reais, você repassa 4 mil para a seguradora. Se no final do ano não for roubado o seu carro, você não vai ficar chateado. Na verdade, você está confortável porque se tivesse acontecido algo com ele, você estaria protegido. Essa segunda parte do sinistro, ela vai acontecer em alguns casos, né? E aí, se o sinistro acontecer, a seguradora devolve com uma indenização, tá? E aí a gente vai entender bem, a gente vai conversar bastante hoje sobre como funciona esse sinistro, o que tem que estar claro ali, né, para que isso aconteça. E aí deu tudo certo, o sinistro é devido, não teve fraude, não infringiu a regra, beleza, aí a seguradora vai devolver, vai pagar a indenização, tá? O segurado nada mais é do que alguém que quer repassar um risco. E a seguradora, pessoal, a gente pode ver ela também, um apelido da seguradora na cabeça de vocês aí pode ser como uma empresa de gestão de risco. Tudo bem? Se eu sou uma seguradora, eu sou uma empresa de gestão de risco. Esse é meu objetivo quando eu trabalho no mercado de seguradora. Eu quero fazer gestão de risco, tá? Então, na cabeça da seguradora, ela sempre vai estar olhando para isso. Como que ela pode gerir melhor o risco, como que ela pode otimizar custo, ser mais eficiente. Avançando aqui, a gente tem aí a possibilidade de resseguro e cosseguro, tá? Que são duas questões que vocês devem ter visto aí ao longo das aulas, né? E que a prova gosta, principalmente do resseguro, tá? O resseguro nada mais é do que o seguro do seguro, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A Petrobras vai fazer uma plataforma para extrair petróleo lá do pré-sal no meio do mar. Qual que é o risco disso? Pô, tem um risco enorme, né? Da vida das pessoas, de dar algum problema nessa plataforma, afundar, enfim, eu não sou engenheiro, não sou especialista no tema, mas para mim fica claro que construir uma plataforma em alto mar para afundar lá tantos metros da terra tem um risco operacional e um risco importante acontecendo. E aí a Petrobras vai chegar e vai falar para a seguradora, ó, quero contratar um seguro. E aí a seguradora vai calcular, ela vai falar, peraí, essa plataforma custa 500 milhões de reais, custa, sei lá, 1 bi. São valores muito altos, não é? Não é porque o valor é muito alto que a seguradora vai falar, ih, não quero porque é muito alto, porque o risco é muito grande, né? A seguradora vai falar, beleza, eu quero assumir o seu risco, Petrobras. E aí ela vai lá e emite uma apólice para a Petrobras. 1 bi. Escrever com o mouse é horrível, tá, pessoal? Dá um desconto aí. Então ela emitiu uma apólice que tem um risco de 1 bi. Se essa plataforma afunda junto com ela a seguradora. Porque eu vou ter que pagar um capital segurado de 1 bi para a Petrobras. E aí eu estou ferrado, eu seguradora, né? Então o que eu seguradora faço? Eu fui lá e vendi esse seguro para a Petrobras. Aqui em cima está a Petro, né? Que é minha cliente. Vou pôr P só de Petrobras, a gente já sabe o que é aqui. E aí aqui embaixo, o que eu faço? Eu pego esse 1 bi e repasso para outras resseguradoras. Eu faço o famoso resseguro. Então, desse 1 bi, para essa primeira aqui, eu repasso 30%. X. Para essa aqui, eu repasso mais 30%. Já repassei 60%. Então, agora do 1 bi, na verdade, eu estou correndo o risco de 40%. Né? Então, o resseguro nada mais é do que o seguro do seguro, tá? Que está de azul ali na tela, tá? Para que serve isso? Aí ele tem os objetivos, né? Diluir o risco, tá? A seguradora, sempre que ela emite uma apólice, né? A SUSEP vai olhar para ela e vai falar, opa, peraí, vamos lá. Para tudo que você tem de apólice emitida, você precisa ter uma reserva técnica, você tem que ter um valor guardado para garantir essas apólices. Se eu emito uma apólice muito grande, ou se eu tenho um número de apólices enorme emitido, eu preciso ter uma reserva técnica maior. E aí, às vezes, eu, seguradora, não estou com uma reserva técnica tão grande, não quero pegar dinheiro emprestado no mercado, não quero pedir capital para os meus acionistas, enfim. O que eu faço? Eu repasso esse risco para terceiros, eu diminuo ali o que eu estou assumindo de risco, tá? Em alguns momentos também,
até por uma questão de mercado, dinâmica econômica, o que pode acontecer? A seguradora, por exemplo, a seguradora foi lá e criou um produto alto, que é um produto disruptivo que ninguém tem, diferente, alguma condição, sei lá, a Porto um tempo atrás começou a dar desconto para as pessoas que não tinham multa, por exemplo. E aí todo mundo queria fazer seguro da Porto, porque o seguro da Porto é reconhecido como um dos melhores, e aí num custo mais baixo, as pessoas foram lá e contrataram um monte. E aí a Porto Seguro em algum momento olha lá para a base de seguros que ela tem, e ela fala, pô, peraí, tem um problema aqui, porque eu tenho uma participação muito grande de seguro alto. Eu tenho um risco muito grande assumido aqui. E se eu sou uma empresa de gestão de risco, lembrem que é sempre uma empresa de gestão de risco, concentração é um problema. Gestão de risco, a gente fala de diversificação e nunca de concentração. Tá? Se eu sou uma empresa de gestão de risco concentrada em alto e eu não tomei esse cuidado previamente, o que aconteceu agora no Sul, infelizmente, vai impactar demais o resultado dessa empresa. Se ela tivesse diluído o risco, ela sofreria ali o impacto, sim, mas de uma forma um pouco mais residual. Né? Então, empresa de gestão de risco sempre vai buscar desconcentrar, tá? Então, diminuir a concentração é um ponto importante também. Tem uma outra camada dessa operação que se chama retrocessão, tá? Nada mais é do que a gente veio aqui, né? Então, ó, eu fui lá e fiz o resseguro, né? Um bi, aí eu fiz o resseguro aqui. E aí essa seguradora aqui, essa resseguradora aqui, ela falou, opa, peraí, eu quero repassar uma parte, então eu peguei 30% de um bi, que é 300 milhões, que mesmo assim é dinheiro pra caramba, né? É um risco enorme. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repassar isso para outras resseguradoras. Opa, essa operação daqui para baixo se chama retrocessão, tá? Então, a primeira operação é o resseguro e a segunda e as demais retrocessão. Um ponto que a prova já perguntou, e aí tem que estar claro para vocês isso, tá? A relação da Petrobras é com quem? Com essa seguradora. Tudo bem? A Petrobras aqui se relaciona com essa seguradora. A Petrobras nem sabe disso aqui, ó. Nada disso. Inclusive, a gente já deve ter tido um seguro. Então, por exemplo, você fez um seguro alto, e aí em algum momento a sua seguradora foi lá, ela empacotou centenas de seguros altos e fez o resseguro daquele grupo de apólices. Você estava lá no meio, mas você nem ficou sabendo. Por quê? A sua relação comercial continua sendo com a sua seguradora ali. Ela fez o seguro do seguro, que para você nada muda, você continua tendo um relacionamento direto com ela. Tá? Então aqui precisa da anuência da Petrobras, por exemplo? Precisa da anuência do segurado? Não precisa. Tá? O resseguro não precisa da anuência do segurado. É muito mais uma operação onde a seguradora está fazendo ali a gestão do seu próprio risco. Tem uma outra operação também que ela é um pouco menos comum, digamos assim, tá? Só um Mas... instantinho, Vladimir. Oi, Roger. Pode cair alguma pergunta assim, qual é a diferença entre resseguro e retrocessão? Pode. E aí a grande diferença é que o resseguro quem faz é uma seguradora. Tudo bem? Ó, a seguradora foi lá e emitiu a pólice para a Petrobras, no meu exemplo, né? Aí ela tem o seguro aqui na mão dela, ela vai lá e faz o resseguro. E a retrocessão é quando uma resseguradora quer repassar o risco. Fez sentido aqui? Essa cadeia? Total. Show. Valeu. Sempre assim, ó, a primeira etapa é o resseguro. As demais, sempre retrocessão. Na vida real, galera, isso vira uma teia de aranha gigantesca. Porque aí uma resseguradora vai repassando para outra, e aí ela falou, opa, peraí, eu assumi esse risco um ano atrás, mas agora eu estou muito concentrada nessa classe de risco, eu preciso diminuir. E aí todos esses fatores que eu mencionei aqui, ó, eles vão fazendo com que ao longo do tempo as seguradoras queiram assumir ou repassar risco. Né? Isso vai mudando, é mutável. Então, isso vira uma teia de aranha. Para a prova, o que eles gostam de cobrar é essa parte da anuência do segurado, se o segurado sabe ou eles vão descrever uma operação de resseguro e eles vão colocar lá, essa é uma operação de resseguro, retrocessão, co-seguro, que é o que eu vou explicar agora. Tá? São alguns das formas como eles gostam de colocar. Falando da operação de co-seguro, tá? O co-seguro, eu gosto sempre de enfatizar os nomes das coisas que a gente vai vendo, eles ajudam a gente a entender o que está acontecendo, né? Então, co-seguro, quem contrata sabe.
Então, se no resseguro o segurado está fora do negócio, no cosseguro é diferente. No cosseguro é assim, ó, eu quero fazer o seguro da minha casa, eu sou uma pessoa física, só que eu tenho uma casa que eu quero fazer um seguro de 3 milhões de reais. E aí nenhuma seguradora quis fazer. Aí meu corretor fala assim, Vlad, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma pólice garantida por 2 seguradoras. Uma única pólice garantida por mais de uma seguradora. No caso aqui, 2, mas podem ser mais. Tá? Essa é uma pólice de cosseguro. Tudo bem? Então, é uma pólice. Pô, mas eu não consigo contratar isso lá no banco. Isso não é produto de prateleira, tá, pessoal? Estou dando o exemplo da casa aqui, mas, por exemplo, eu trabalhei lá na instituição que eu trabalho, eu já trabalhei no atacado, né, que atende grandes empresas e tal. Tinha uma usina, tinha um cliente que tinha uma usina de cana, e aí ele precisava fazer um seguro. E aí, essa operação de seguro foi emitida a partir de uma pólice de cosseguro, ou seja, 2 seguradoras lá no caso, mas poderiam ser 3, 4, quantas fossem, tá? 2 seguradoras emitiram a pólice. E aí aqui tem total anuência do segurado. Inclusive na pólice sai tudo descrito. Seguradora A responsável por 40% do capital segurado, seguradora B responsável por 30%, seguradora C por 30% e assim por diante. Tá? Quem quer quem, assim, definido. E nessa pólice também, um outro ponto que a prova pode falar de cosseguro é que vai ter sempre uma seguradora líder. Por quê? Eu vou ter 3 seguradoras emitindo uma única pólice. Vai ter que fazer 3 vistorias? Quando tiver sinistro, quem que eu aciono? Então você tem a seguradora líder. A seguradora líder é quem assume toda a parte operacional. Vai fazer vistoria, quem faz? Seguradora líder. Vai emitir a pólice, quem faz? Seguradora líder. Quem vai receber o prêmio? É ela. Tá? Então ela que vai concentrar ali o relacionamento com o segurado. E aí teve um sinistro, ela vai avaliar e aí ela vai falar para as outras seguradoras, ó, teve um sinistro, aquela pólice que a gente garante junto, teve um sinistro, está aqui, a gente precisa pagar. Ela vai fazer sempre esse fluxo, tá? Falando de sinistro, a gente vai falar dele mais à frente, mas assim, todo sinistro é registrado na SUSEP, dos menores aos maiores, tudo bem? Sempre que ocorrer um sinistro no seguro, ele fica lá registrado na SUSEP, no CPF do titular do seguro, no CNPJ da empresa que é dona do titular do seguro. Esse histórico lá na SUSEP facilita com que você minimize possíveis fraudes, situações que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Mas aqui, a parte de co-seguro, a grande diferença é que são várias seguradoras garantindo uma única pólice, né? Diferente do resseguro, onde é uma seguradora querendo mitigar o seu risco, querendo dividir ali o risco, tá? Avançando aqui para alguns conceitos importantes, que vocês podem ver lá na prova o termo, né? Ou nos exercícios e tal. Então, pô, importância segurada. Pô, importância segurada pode ser o valor, pode ser o bem, vai depender. Então, se você fizer o seguro alto do carro, a importância segurada é aquele carro com o seu valor de referência, assim por diante. Se você fizer o seguro de uma casa, não tem modelo de casa e tal, né? E aí geralmente é feito por valor, assim como o seguro de vida. A maioria dos seguros é feito por valor. Mas, por exemplo, seguro de maquinário, seguro de celular, de carro, esses são feitos por bem, tá? E aí vai ter ali explicando. Então, o seguro de carro ele leva como referência a tabela FIPE. Se for o seguro de máquina, que não vai ter tabela, ele vai pegar o valor de uma nova e usar algum item para depreciar, né, algum percentual de depreciação. Aí tudo vai ter que estar descrito na pólice, tá? Inspeção de risco ou vistoria prévia. Isso aqui, vamos pensar naquela operação, segurado, seguradora. Quem tem interesse em fazer inspeção de risco? Eu estou chegando na seguradora falando, seguradora, seguinte, faz o seguro do meu carro. Quem está preocupado em ver como é que está o carro? A seguradora, certo? Afinal, ela que está assumindo o meu risco. A inspeção de risco, pessoal, ela é feita pela seguradora e ela é de direito da seguradora. Se a seguradora falar assim, ó, não quero fazer inspeção de risco, beleza, está no direito dela, né? Então, ela pode ou não fazer, tá? É um direito da seguradora. Vou dar alguns exemplos para você onde ela faz e onde ela não faz, tá? Então, se você for fazer um seguro de uma empresa, de uma indústria, como eu falei lá, eles vão fazer uma vistoria prévia gigantesca, né? Até para calcular esse seguro, eles vão fazer alguma visita técnica.
Mas se você for fazer o seguro do teu carro, por exemplo, se você comprou um carro usado, você vai fazer o seguro, a seguradora vai lá fazer a inspeção. Se você compra um carro zero, ela não vai inspecionar. Porque o carro zero, ela sabe como ele é. Ah, você comprou um Corolla XPTO, 0 km, modelo tal, tal, tal. Ela sabe qual que é esse carro exatamente, né? E aí você manda a nota fiscal, confirmando que aquele carro é zero, que você acabou de comprar, ela não vai fazer a inspeção. Sempre que ela deixa de fazer a inspeção, ela minimiza custo, concorda? Porque é um custo fazer a inspeção, né? Ela vai mandar alguém até tua casa, ou você vai ter algum ponto para alguém te atender. Então, ela sempre vai buscar ali minimizar os custos dela. Afinal, ela é uma empresa de gestão de risco, né? Quanto menos ela gastar, mais dinheiro sobra no bolso dela, tá? Então, fiquem atentos aqui. A inspeção de risco não é obrigatória, mas ela é de direito da seguradora. Ela quem pode cobrar isso daqui, tá? Reparem que quando a gente faz seguro de casa, por exemplo, a seguradora não vem fazer uma vistoria na sua casa, mas ela vai entrar lá, usar ferramentas tecnológicas, ela vai entrar no Google Maps, vai dar uma olhada lá no Google Maps, ver como é que tá, como é que é a região, se realmente onde você falou aquele endereço é um prédio, ela pode entrar, olhar valor de mercado, e ela vai minimizar ali alguns riscos, tá? Avançando aqui, tem um conceito de prêmio, que eu falei para vocês que é o prêmio pelo risco, né? Então aqui o prêmio, quando eu falar prêmio, né, é o valor que você desembolsa ali, né? O segurado assume para determinado risco, tá? Aquele prêmio que a gente calculou lá em relação ao celular, ele é o prêmio que a gente chama puro ou estatístico, que é aquele cálculo mesmo ali que eu fiz de forma simplória, né? Só para mostrar para vocês como que funciona. Sempre que a gente fala de prêmio comercial, a gente está adicionando, né, as despesas de registro disso na SUSEP, comissionamento, corretagem, né? Pode ter também aqui algum custo operacional de vistoria, por exemplo, como a gente falou, né? O prêmio bruto é isso mais as taxas, os custos efetivamente, né? Então aqui vai ter IOF, né, que é pago lá junto com o prêmio, tá? E o prêmio adicional, ele vai ser cobrado a partir das coberturas adicionais. A gente já vai falar de coberturas básicas e coberturas adicionais que vão ajudar bastante vocês aí para seguir ao longo do módulo, tá? Alguns conceitos que vocês vão ouvir bastante. Sinistralidade. Sinistralidade nada mais é do que o quanto acontece de sinistro, né? É a expectativa de perda da seguradora. Então, eu estou com uma sinistralidade que está crescente. O que eu estou dizendo? Que para esse grupo, para esse grupo mútuo aqui, para essa classe, então, no CEP tal, na região tal de São Paulo, a sinistralidade de seguro alto está crescendo. É a mesma coisa que dizer, galera, tá roubando mais carro naquela região ali, então vou precisar cobrar mais de seguro, tá? Ou a sinistralidade está caindo. Então, o que a gente viu, por exemplo, ao longo da pandemia, né? Quando a gente olha para o seguro alto, de 20 para 21, né? Quando você for renovar o teu carro lá, o seguro em 21, proporcionalmente o prêmio pelo valor de mercado do carro diminuiu, tá? Por quê? A gente teve muito menos sinistros, né? As pessoas rodavam menos com o carro e tal. Então a sinistralidade caiu, as seguradoras passaram a cobrar menos. A gente teve um problema macro, que o preço dos carros subiu muito, né? Porque era uma falta de mão de matéria-prima e tal, outros fatores impactaram ali. Mas ali você teve uma sinistralidade menor de seguro alto. Então, se você olhar um carro de 100 mil, né? Só para dar um número aqui, um carro de 100 mil em 20, o seguro era mais caro do que um carro de 100 mil em 21. A diferença é que o carro de 100 mil em 20, em 21 ele valia mais, né? Os usados valorizaram muito, tá? Um outro conceito relevante aqui é o conceito de terceiro. Tem histórico de prova, talvez vocês já tenham visto nos simulados, senão a gente vai ver isso na segunda-feira, tá? Terceiro não é parente, cônjuge, funcionário, sócio. Sempre que for alguma dessas pessoas, não é terceiro, tá? Então eu fui lá, estava viajando, eu e meu pai estava no carro da frente, eu estava no de trás, fui lá e colidi com o carro dele. Eu vou acionar minha cobertura por terceiro para arrumar o carro dele. Não vai dar para eu acionar minha cobertura por terceiro. Por quê? Porque ele não é terceiro. Tudo bem? Então, cobertura por terceiro não vai atender nesses casos. Isso pode ser para o seguro de carro, no exemplo ali para a prova, pode ser no seguro residencial, por exemplo. A filha mora embaixo e a mãe mora em cima. E aí o apartamento da mãe gerou um vazamento no apartamento da filha, que é um risco, né? Ela vai acionar ali a cobertura por terceiro? Não vai poder acionar a cobertura por terceiro porque não é um terceiro, tá? Então lembrem sempre do que é terceiro.
Salvados. As seguradoras, elas sempre salvam, né, alguns itens de sinistros. O mais comum, que um tempo atrás era até mais falado, acho que do que é hoje, né, era o famoso leilão do carro, né? Porque o que acontece? Roubaram o carro da pessoa, né? Aí a seguradora foi lá e pagou, e aí depois de um tempo aquele carro foi encontrado, né? Ou um carro que bateu e deu perda total, né? Depois que a seguradora pagou o segurado, se esse veículo for encontrado, ou aquela carcaça do carro que deu perda total, de quem que ele é? Da seguradora. Afinal, o segurado ele já recebeu o valor, o capital segurado, né? Não faz sentido que ele tenha o capital segurado e aí, quando o carro é encontrado, volte para ele também. O seguro não serve para incrementar patrimônio, o seguro serve para proteger patrimônio, tá? Esse é um conceito que tem que estar claro aqui para a gente. Então, o que acontece? Se tiver um sinistro, o que vai acontecer? Qualquer retorno econômico que aconteça pós é de direito da seguradora, tá? E aí, seja no do carro, que eu exemplifiquei aqui, ou, por exemplo, um transporte de carga. A Samsung contratou uma seguradora para fazer ali o seguro de transporte de uma carga que ela ia entregar lá na Fast Shop. E aí, no meio do caminho, o caminhão precisou dar uma freada brusca, teve uma pequena colisão, e aí, quando chegou para entregar na Fast Shop, as caixas todas amassadas. A Fast Shop não vai receber mercadoria com caixas amassadas. Ela não vai receber ali uma TV de 50 mil reais com a caixa amassada, porque ela não vai conseguir vender para o cliente dela, né? Então, o que a Fast Shop vai falar? Não vou receber. E a Samsung também não vai querer de volta aquilo ali, porque não vai ter valor para ela, né? Teve um risco que ela repassou para uma seguradora e esse risco se efetivou. E ela vai dar entrada nesse processo de sinistro, a seguradora vai indenizar a Samsung ali no caso, que foi quem contratou no exemplo que eu dei, e a seguradora vai ficar com o quê? Com todos aqueles produtos. E ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um leilão. Então, as seguradoras fazem muitos leilões de salvados, tá? Tem até algumas lojas aqui em São Paulo, por exemplo, que vendem salvados, né? Então, é uma alternativa também. Às vezes você encontra salvados que não tem avaria alguma, tá? Conceito de franquia, tá? Primeiro ponto aqui. Sempre que a gente falar da cobertura básica de algum seguro, e aí eu vou precisar antecipar a cobertura básica, mas a gente não tem perda, não tem problema, tá? Então, sempre que a gente falar da cobertura básica de um seguro, o que é a cobertura básica? Aquela cobertura que, quando utilizado, o seguro acaba. Então, por exemplo, seguro residencial, cobertura básica, incêndio, queda de raio, explosão e aeronave. Foi lá, teve incêndio na casa, 500 mil reais era o capital segurado, a seguradora verificou realmente 500 mil reais. A seguradora paga o segurado. O que acontece nesse momento? Acabou o seguro. Eu repassei o risco para a seguradora, o risco se efetivou, ela me pagou. O que aconteceu com o seguro? Acaba. Se for seguro alto, é a cobertura por casco, né? Que vai cobrir a perda total, quando for mais de 75% ali do valor de mercado, ou vai cobrir também quando for roubo, furto do veículo, tá? Que a pessoa vai receber o valor total do carro, tá? Sempre que se utilizar essa cobertura que faz com que seja pago o valor integral, acaba o seguro. E outra característica comum é que nesses casos não tem franquia. Vou dar um exemplo. Você tem um carro de 100 mil reais, o carro foi roubado. Se você receber 100 mil reais, você repõe o seu patrimônio, certo? Se você receber 96, você não repõe seu patrimônio. Afinal, o seu carro valia 100, não 96. Por isso que tem esse conceito de não ter ali a aplicação da franquia. Tá? Até alguém mandou, não sei se é alguém que está aqui na reunião hoje, mas alguém mandou no grupo lá hoje cedo, né? E era bem nesse tema. Tá? Quando que vai existir a franquia? Para as demais coberturas. Tá? O exemplo do carro é um exemplo que deixa bem claro o porquê da existência da franquia. Se a seguradora assumisse toda e qualquer colisão de veículo, a gente ia ter muito mais sinistro, né? Por quê? A maior quantidade de colisões, quais são? Aquela encostadinha no trânsito, aquela raladinha saindo da garagem, né? Aquele momento ali de desatenção que gera um custo pequeno. Aí, fui entrar na garagem aqui de casa, meio apertada, ralei o carro, ficou 500 reais para arrumar. Não, tá tranquilo, não tem problema, porque eu mando para a seguradora paga. Se a seguradora assumisse todos esses eventos, o que ia acontecer com o seguro? Ele ia precisar ser muito mais caro, né? Então, quando a seguradora coloca uma franquia para qualquer sinistro, o que ela está falando? Esse sinistro eu quero, mas eu vou aceitar ele a partir de um valor. Os menores eu estou fora.
tá? E aí, a franquia ela pode ser simples ou dedutível, tá? A do carro, ela é, de forma geral, ali, dedutível. Então, o que acontece bastante? A pessoa foi lá e teve uma colisão no veículo. Aí a gente fala, ih, vai ter que pagar franquia, né? Entra naquele embate ali, tem que pagar franquia. Então, aí vai pagar franquia. Por quê? Vamos ao exemplo aqui. A franquia de R$ 1.000, a pessoa teve uma colisão e aí ali ficou R$ 2.500. Então foi lá numa empresa especializada indicada pela seguradora, né? E aí ela falou, ó, R$ 2.500 para arrumar teu carro. Beleza. A franquia é 1.000. O que acontece? A seguradora paga 1.500 direto para a empresa, né? Para a empresa que vai fazer o conserto, e o segurado vai pagar ali o valor da franquia, que é de R$ 1.000. Isso é quando a franquia é dedutível, tá? Ou seja, dos 2.500 que é o evento, eu deduzo a franquia e a seguradora paga o restante. Quando a franquia for simples, se a franquia fosse simples, nesse exemplo aqui, o evento seria de 2.500 e a seguradora pagaria os 2.500 e não 1.500, tá? Essa aqui é a diferença. Então a franquia simples ela só faz ali uma marca d'água, que a partir daquele valor ela assume e abaixo daquele valor ela não assume, tá? Essa é a grande diferença ali da simples e da dedutível. Pô, Vlad, onde que a gente encontra franquia simples? Mais palpável para a gente? No seguro residencial, né? Às vezes a seguradora vai fazer assim, ela vai colocar ó, cobertura de vidros. Ela vai colocar uma franquia simples de R$ 800. Então, por exemplo, se você quebrar um vidro aqui pequeno de uma janela, ela não vai pagar. Mas se tiver algum evento maior que quebrou ali um vidro que fique R$ 1.000, ela paga integralmente, tá? Mas ela coloca justamente essa diferença para fugir de pequenos eventos, tá? Isso é bom ou ruim? Eu acho que isso faz com que o seguro seja factível, tá, pessoal? Se as seguradoras assumissem todos os eventos, o preço do seguro, né, do prêmio que a gente ia precisar pagar ia ficar muito alto, e aí ia minimizar muito a nossa possibilidade de fazer ali os seguros, tá? Avançando aqui, a gente tem, quando a gente vai fazer um seguro, a gente faz uma proposta para a seguradora, por isso que é a proposta de seguro, vocês já devem ter ouvido isso quando vocês vão fazer um seguro, tá? E a seguradora tem 15 dias para recusar essa proposta, tá? Então o conceito é basicamente assim, ó. Cheguei lá para o meu corretor hoje, quem me atende lá é o Sérgio, que é o corretor. Sérgio, eu vou fazer o seguro do carro. Beleza, paguei hoje o seguro, virou meia-noite, o seguro está valendo. A seguradora tem 15 dias para negar o meu seguro. Enquanto ela não negar o seguro, eu estou coberto. Tudo bem? Então a prova já trouxe anteriormente situação onde o segurado foi lá e pagou o seguro, passou da meia-noite, ele está vigente. A seguradora, 15 dias depois, no 14º dia, negou o seguro. Mas teve um sinistro que aconteceu no 10º dia. Está coberto ou não está coberto? Está coberto. Enquanto a seguradora não negar, está coberto. Tudo bem, pessoal? Ela tem 15 dias para negar qualquer seguro. Quando ela nega, ela não precisa falar o motivo, tá? Por que as seguradoras costumam negar? Ela encontra indício de lavagem de dinheiro, histórico de fraude no mercado segurador, ela pode achar risco de imagem. Imagina, eu acho que tem um membro do PCC fazendo seguro comigo. Pô, não quero. É um capital que vai me gerar problema em algum momento, seja um risco de imagem. Imagina, sai na mídia, aí o grande seguradora fazendo seguro de, enfim. Então a seguradora ela vai fugir disso, tá? E aí ela vai ter lá. Hoje elas usam muito inteligência artificial já para fazer toda essa análise, tá? O conceito de boa-fé. Isso daqui, pessoal, vai ajudar bastante a gente a entender muito o certo e o errado, se vai pagar ou não, tá? O conceito de boa-fé nada mais é do que entender que o segurado sempre vai agir de boa-fé, tá? Ou seja, ele não vai passar informações inverídicas, ele não vai alterar ali o risco do... Alterar o risco é no endosso, desculpa. Ele não vai deixar de seguir as regras, né? Ele não vai passar informações inverídicas, ele vai dar informações suficientes e corretas para a seguradora calcular o risco, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de boa-fé, a pessoa fala que ela não usa o carro para visitar clientes, mas ela usa, na verdade. E aí ela tem um sinistro. E aí a seguradora consegue comprovar que ela usava o carro para visitar clientes. Toda rua hoje tem câmera, né, galera? Então, a seguradora vai atrás, investiga, ela consegue comprovar. Ela vai falar, Vladimir, seguinte,
você fez uma proposta de seguro aqui para mim? E eu aceitei. E na proposta você falava que não visitava clientes. E aqui a gente entendeu, ó, comprovou que você visitava clientes. Então faltou boa-fé da sua parte. Se faltou boa-fé e comprovada a falta de boa-fé, a seguradora não vai pagar. Tá? Então lembra sempre da boa-fé. Tipo, sempre que o exercício colocar que o segurado passou alguma informação meio torta ali, meio com fim de ter algum benefício. Por que eu falei que eu não visitava cliente se eu visitava? Porque eu queria que o seguro ficasse mais barato. Né? Então, tenham sempre esse conceito de boa-fé dentro da relação. A gente, no próximo slide, vai ter ali uma frase que resume bem o que é esperado dessa relação. E o endosso, pessoal, o endosso é importantíssimo aqui, tá? Vamos pensar no carro zero lá, eu dei exemplo do Corolla, né? Fui lá, fiz o seguro num Corolla zero. Aí, eu quero customizar meu Corolla. Eu quero rebaixar, trocar a roda, vou fazer um monte de coisa nele. Depois que eu fizer todas essas alterações que eu quero, ele não é mais o mesmo carro da nota fiscal. Ele é um outro carro, com diversas alterações. Eu preciso informar a seguradora. Assim como se você troca de endereço, você precisa informar a seguradora que você não mora mais naquele endereço, você mora em outro, porque ela vai ver qual que é o custo disso, né? Se você não fazia faculdade, agora faz. Tudo que você coloca no questionário, se for alterado, é sua obrigação informar a seguradora para que seja feito um endosso, tá? Tem aquele cantor sertanejo que morreu num acidente de carro, uma Land Rover que capotou. Nunca lembro o nome do rapaz, mas talvez vocês lembrem da situação, né? Corre em segredo de Cristiano, justiça. alguma coisa, você falou na última aula. Ah, falei na última, boa, Priscila. De Cristiano Araújo, é ele? Acho que é, né? Acho que é. Bom, mas vocês lembram do contexto, né? O que aconteceu? Ele comprou um Land Rover, e aí, não sei nem se foi ele ou se foi alguém que trabalhava para ele, enfim, mas foi feita a troca da roda por uma roda maior, mais esportiva, vamos dizer assim. Só que não era uma roda original, era uma roda soldada. E aí o carro estava numa velocidade muito alta, que uma Land Rover aguentaria, mas não a roda, que não era a roda original. E aí a roda se soltou do carro, e por isso que o carro capota. Adicionalmente, ele estava no banco de trás sem cinto. Então, o seguro do carro, até onde se tem notícia, a seguradora não queria pagar, porque foi alterado e não foi feito endosso. E o seguro de vida também não queria pagar, porque ele estava no banco de trás sem cinto. Se eu estou no banco de trás sem cinto, eu estou potencializando o risco. Tá? Então, aqui tem uma frase que, se vocês lembrarem, não precisa lembrar dela exatamente, né, mas se vocês lembrarem dela de forma ampla aqui dos conceitos, vai ajudar muito a tomar a decisão se paga, não paga, o que é, o que não é. Ó. Qual que é a obrigação do segurado? Pagar o prêmio. Se eu não pago o prêmio, eu estou sem direito a ter a minha cobertura. Tem uma exceção do seguro de vida que a gente vai falar. O resto, não paguei o prêmio está atrasado, eu estou sem direito. Abster-se de agravar o risco. Quando eu estou andando sem cinto no banco de trás, eu estou agravando o meu risco. Quando eu estou andando acima da velocidade numa via pública, eu estou agravando o risco. Tá? Usar de boa fé, não praticar ato ilícito, e aí o andar acima da velocidade, né? Então, se a velocidade é 90, eu estou a 140, eu estou praticando um ato ilícito, eu estou andando fora das leis de trânsito, né? Ato ilícito não é só aquele que faz a pessoa ser presa, né? Então, o cara morreu assaltando o banco, é óbvio que não vai ser pago esse seguro de vida, né? Comunicar à seguradora qualquer fato voluntário ou a contratação de outro seguro para o mesmo bem ou valor. Se eu tiver outro seguro, eu preciso informar a seguradora, tá? Até porque o seguro não tem característica de incremento patrimonial, ele tem característica de reposição de perda, tá? O objetivo nunca é incrementar patrimônio, é sempre repor perda, tá? E qualquer fato involuntário, como eu falei ali da customização do carro, né? A alteração ali do bem segurado, eu tenho o seguro da casa, eu fiz uma reforma, mudou, a casa ficou muito maior, eu preciso fazer essa informação ali para a seguradora, tá? Fechando essa parte inicial aqui, né? Então, rescisão do seguro, ela ocorre mediante acordo entre as partes. Então, por exemplo, eu alterei meu carro, a seguradora falou, Vladimir, agora eu não quero mais seu seguro, depois que você está fazendo esse endosso. Então, tem uma rescisão, eu estou alterando o carro e você não quer mais meu seguro, acabou a nossa operação ali. Ou com o pagamento da pólice, como eu falei para vocês, né? Se tiver ali o uso do capital segurado do seguro de casa por incêndio, acabou, né? Ele é pago e acaba, dali para frente não tem mais o seguro, tá? O conceito de subrogação
ele conversa com aquela questão do salvado que eu falei para vocês, tá? Então vamos pensar que eu tenho meu carro lá, tô parado no farol, vem uma pessoa atrás e pum, dá uma porrada, dá perda total no meu carro. E essa pessoa não tem seguro, foge. Aí eu vou e aciono minha seguradora, né? Falo, ó, seguradora, tava paradinho no farol, não fiz nada de errado e geraram todo esse problema. É por isso que eu fiz o seguro, né? Para que se acontecesse algo, você resolvesse. E a seguradora fala, beleza, vou te pagar, tá tudo certo, ela me paga, e a seguradora vai processar essa pessoa, vai procurar lá a câmera para identificar e assim por diante. E aí a seguradora, em algum momento, ela consegue rever um valor, ela consegue uma indenização para repor patrimônio, né? Então ela assume o meu lugar no direito sobre o bem. Afinal, eu já recebi o valor do carro, né? Se eu pedir algum dano moral, é uma coisa. A reposição patrimonial é de direito da seguradora, tá? Rodney, fica à vontade, meu amigo. É uma pergunta boba. Por exemplo, você falou que, no caso do carro, obviamente, né, quando a seguradora pagou, ela passa a ser dona do carro. E no caso, por exemplo, de um seguro residencial, digamos que queimou a casa do cara toda, foi tudo para o espaço, e a indenização foi o máximo lá para. Pagou tudo. A seguradora fez. Ela também assume essa propriedade ou não? Boa. O carro tem a questão do documento, né? Quem já teve sinistro de carro sabe como é que é, né? A seguradora te paga desde que você transfira o carro para o nome dela, né? Então ela consegue ali ter o documento, né? Ela consegue ter o patrimônio dela. No exemplo do seguro de casa, vou só dar uma ilustrada um pouco maior no exemplo para a gente conseguir entrar na subrogação, tá, Rodney? Então vamos pensar que teve um incêndio criminoso na casa do meu vizinho, tá? Ele incendiou lá de forma criminosa a casa dele, impactou a minha, né? E aí eu não tenho nada a ver com essa história aí, com esse crime dele. Ele é o criminoso, eu não, né? Foi comprovado. E aí a minha seguradora vai lá e me paga, né? A seguradora legalmente, né? Ela vai ter registro de sinistro lá na SUSEP, ela vai ter todo esse documental, né? E aí está previsto lá na legislação que ela tem direito em relação àquele sinistro, tá? Então a reposição patrimonial, o que ela conseguir na lei, na justiça ali, né, de reposição patrimonial em relação àquele sinistro, é de direito dela, tá? Isso é pelo princípio da subrogação, tá, Rodney? Então, no do carro fica muito mais fácil, porque tem a questão da transferência do patrimônio, efetivamente, né? Nos demais, a questão do registro do sinistro e todo o histórico que vai ficar disso junto à SUSEP serve de base para a seguradora acionar a justiça ali e ir atrás dos direitos que passam a ser dela no caso, tá? Consegui Obrigado. esclarecer? Obrigado. Não, Show. tranquilo, obrigado. Porque concordam comigo que se a seguradora vai me pagar ali os 500 mil do sinistro da casa, não faz sentido que eu receba os 500 mil também na justiça do meu vizinho? Eu estou incrementando o patrimônio aí no caso, né? O que eu quero quando eu faço seguro é minimizar a dor de cabeça. Pô, teve um problema aí, ó, tenho seguro, meu seguro resolve, daqui para frente não é comigo, né? Esse é o objetivo do seguro. E sempre que a seguradora consegue recuperar alguma coisa, diminui do custo dela, né? Então, o fato da seguradora conseguir, ao longo do tempo, recuperar muita grana, faz com que esse mercado seja viável, tá? Senão ele vai se tornando inviável também. Para fechar essa parte aqui, ó, um ponto importante que a prova gosta, tá? Perdi meu mouse. Aí achei. Prescrição, tá? Aqui, pessoal, é regrinha de prazo, não tem muito o que fazer, tá? Vou dar o exemplo do seguro de vida. A pessoa foi lá e teve uma doença grave detectada. Ela tem 1 ano para abrir um sinistro, tá? Se essa pessoa morrer, os beneficiários dela têm 36 meses para abrir o sinistro. Na prova, 1 ano, 36 meses. Na prática, vida real, já vi seguradora abrir muita exceção aqui, tá? Mas lembrem desses prazos. Então, para o titular, 1 ano, beneficiário, 36 meses. Na prova, se for 36 meses e um dia, não tem direito, tá? Na vida real é um pouquinho diferente, mas na prova cai a regra e não a vida real. Eu já vi, quando eu trabalhei na Bradesco Vida e Previdência, eles pagarem seguro de mais de 5 anos que a pessoa tinha morrido. Quando a pessoa morreu, o seguro estava vigente, estava em dia, beleza. E aí ela morreu, ela ficou sem pagar e o seguro foi cancelado. Mas na data do óbito, o seguro estava vigente, né? E a família não sabia, né, essa cultura ruim que a gente tem das pessoas não informarem os seguros, né, não dividirem isso com a família.
fez com que a família ficasse sem aquele valor e não fosse atrás, e aí por algum motivo eles descobriram depois de muito tempo, e aí foi pago mesmo com 60 meses, né? Porque tem um outro lado também, né? Qual que é o risco de imagem para uma grande seguradora de sair na mídia que não pagou o seguro da família? Então, é mais barato pagar e faz uma parte social ali também da seguradora, tá? Para fechar aqui, a parte do autosseguro, a prova não gosta muito desse tema, tá? Até porque é uma forma menos eficiente financeiramente, e aí quando a gente olha para o planejador financeiro. Então, quer dizer que se o meu cliente tem um carro de 200 mil, eu vou falar para ele deixar mais 200 mil guardadinho lá esperando. Se acontecer alguma coisa com o carro dele, ele vai ter 200 mil para repor, né? Vocês são muito melhores que eu nisso, vocês vão fazer conta ali, mostrar que a conta não fecha e que faz sentido sim ele fazer o seguro e pôr esses 200 mil para trabalhar com ele numa gestão de ativos ali. Então, a gestão própria, o autosseguro existe, mas não é a mais eficiente. Tem alguns casos de empresas, por exemplo, que optaram por gestão de autosseguro. Tem uma empresa de petróleo, na Europa, eu acho que é na Inglaterra, se eu não me engano, British Petroleum, se eu não me engano, que ela fazia autosseguro, e aí ela teve um sinistro gigantesco, e aí a empresa quase quebrou, precisou de dinheiro do governo e tal. Ou seja, não costuma ser o meio mais eficiente, tá? Acaba sendo uma alternativa quando as seguradoras não fazem seguro para mim, tá? Então, eu quero fazer um seguro de vida de 500 mil reais e eu tenho histórico de alguma doença grave e nenhuma seguradora aceita. Então, por exemplo, graças a Deus não é meu caso, mas tem gente que às vezes já passou por algumas doenças graves na vida e as seguradoras não aceitam, tipo, principalmente histórico de câncer e tal, infarto, enfim, acaba inviabilizando. Então a pessoa ela quer ter um dinheiro para a sucessão patrimonial dela, e aí talvez ela vai ter que fazer de uma outra forma, possivelmente se utilizando de um VGBL e tal, mas vamos pensar que é uma via secundária e não a via principal para se resolver esse tipo de problema, tá? E a parte de tributação, imposto de renda vai ter lá, basicamente, quando a gente tem o seguro de vida recebido pelo próprio titular, mais à frente a gente vai falar do seguro total, tá? E aí eu exemplifico isso daqui, tá? É só sobre o ganho de capital ali. Nos demais seguros não tem ganho, tá? Mas eu comprei um carro de 70 mil e hoje o sinistro foi de 100 mil. Hoje o sinistro foi de 100 mil, mas hoje ele valia 100 mil. Na verdade, você teve o valor do carro que cresceu, né? Então você não teve ganho patrimonial com o seguro. Na verdade, você teve com a variação do preço do carro, que isso não tem tributação em cima, tá? Senão todo ano no imposto de renda, né? Quando subisse ali o preço do carro, a gente ia ter que ajustar isso na declaração. Então não existe. Então, imposto de renda é só quando o seguro de vida é recebido pelo próprio titular. Por exemplo, eu fiz um seguro que lá na frente, aqueles famosos resgatáveis, né? Se eu tiver ganho de capital lá na frente eu receber, eu sou tributado pela tabela progressiva, a mesma que tributa os nossos salários, tá? O imposto que é importante nesse negócio aqui é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Se a gente for ler a legislação, ela fala que o IOF pode ser de até 25%, mas hoje ele funciona dessa forma, tá? 0,38 sobre o prêmio, para vida e acidentes pessoais, 2,38 para a saúde e 7,38 para as demais operações. Pô, professor, eu preciso decorar isso aqui? Vocês podem decorar, eu sei que vocês têm milhares de coisas para decorar para a prova, né? Mas eu acho que vale explicar para vocês o porquê que o vida é mais barato, acidentes pessoais, e aí talvez ajude se tiver alguma pergunta na prova. A legislação diz que eu posso colocar até 25%. Hoje eu trabalho com alíquotas reduzidas, o governo, se ele emitir uma MP, ele pode alterar esses percentuais, tá? Uma medida provisória. E aí, por que eu tenho seguro de vida e acidentes pessoais com 0,38? Porque são aqueles que as pessoas comumente, individualmente, contratam menos, tá? Então, as pessoas contratam menos o seguro de vida, as pessoas contratam menos o seguro de acidentes pessoais do que elas contratam o seguro do carro. Quantas pessoas têm seguro de carro e não têm seguro de vida, né? Então, aqui, a gente tem uma diferença significativa, né? E aí, tem um benefício, um incentivo, vamos dizer assim, tributário para que as pessoas contratem mais os seguros que têm um impacto social maior. O impacto social é muito maior se a pessoa tiver um seguro de vida e morrer do que se ela tiver um seguro de carro e o carro for roubado.
O carro foi roubado, talvez ela vai ter que se utilizar de transporte público, vai ter um problema ali, mas quando uma pessoa morre, o responsável financeiro por uma família, se essa família não tem um seguro de vida, o impacto social é muito maior. Isso vai cair em mim, governo. Então eu tento equilibrar isso mudando aqui tributo, tá? Tem uma pressão também das seguradoras, que elas querem vender mais os seguros de vida e acidentes pessoais, que hoje são menos vendidos e tal. Então, tem bastante gente interessada em que esse negócio funcione dessa forma, tá? Avançando aqui, vamos entrar então na parte dos produtos, tá? E aí aqui, como eu falei para vocês, né, a gente vai se atentar às coberturas básicas. Por quê? Se vier um exercício na prova ou no simulado e falar assim, fulano de tal tinha um seguro de vida, ele teve uma doença grave, tinha um seguro de vida com capital segurado de R$500 mil. Ele teve uma doença grave, ele vai ter direito ao capital segurado? Se ele tem um seguro de vida, doença grave não está coberto. Não, A não. doença... Só um minutinho, Roger. A doença grave vai estar coberta desde que ele tenha a cobertura adicional por doenças graves. Se ele não mencionar para você que tem a cobertura, não está coberto. Pode falar, querido. Isso, eu estava concordando. Não, ele não tem direito à cobertura. Isso é a básica, é vida, só. Não. Então, na prova, a gente vai se atentar, né, para recordar aqui. Lembrem sempre das básicas. As coberturas adicionais elas têm que ser mencionadas, tá? Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com seguro, para mim era uma verdade absoluta que quando a pessoa morria por morte acidental, dobrava o capital segurado. Na verdade, isso não é uma verdade absoluta, tá? Isso era uma regra lá da seguradora que eu trabalhava. Por quê? Quando a pessoa morre, né? Então, porque o seguro de vida lá de onde eu trabalhava, como é que ele funcionava? Ele tinha como cobertura básica morte, e ele tinha também uma cobertura adicional de morte acidental, que era no mesmo valor. Então, a pessoa tinha um seguro de 500 mil. Se ela morresse, ela recebia, os beneficiários, né, receberiam 500 mil. Se essa morte fosse acidental, eles receberiam também o capital por morte acidental, que são capitais diferentes. Era uma cobertura adicional, tá? Então, já teve vez da prova perguntar, isso faz um tempinho, né? Mas em caso de morte acidental, o capital segurado é o previsto na pólice, né? É o dobro do capital. E aí não era o dobro, né? Porque é uma coisa que é bem comum no mercado, tá? A gente vai ilustrar aqui as principais coberturas. Então, por exemplo, quando eu falo de seguro de vida, cobertura básica é capital segurado por morte. Morte por qualquer causa, tá? E aí ele fala da doença grave no exemplo que eu já trouxe aqui para vocês. Avançando aqui. Então, quando a gente fala de um seguro de acidentes pessoais, né, a cobertura básica é morte acidental, tá? E aí a gente tem as coberturas adicionais que podem ser N coberturas, tá? Pode ser invalidez, pode ser despesa médica hospitalar. E aí aqui, pessoal, sempre vai voltar aquela questão do princípio da boa-fé, das obrigações do segurado, né? Então a pessoa tem lá um seguro de acidentes pessoais e ela tem uma cobertura adicional de invalidez permanente total. Beleza. E aí ela deu entrada no sinistro de invalidez permanente total. E aí a seguradora consegue comprovar que quando a pessoa contratou o seguro, ela já tinha essa invalidez. Ou seja, ela faltou com a boa-fé, não é verdade? Afinal, ela contratou o seguro já sendo inválida, né? E ela está tentando uma fraude no seguro, tá? A seguradora pode pedir junto à ANS o sigilo de exames das pessoas, ela pode fazer uma investigação ali para fazer o pagamento sempre que for devido, né? Sempre que a seguradora paga um sinistro indevido, é pior para todo mundo que tem seguro, porque os seguros ficam mais caros, né? Então você tem um problema grande aqui. Uma regra geral aqui é a questão de suicídio, tá? Tem uma carência de 24 meses para todos os seguros que imputam vida. Então, seguro de vida ou seguro de acidentes pessoais, né? Por que tem essa carência? Porque entende-se que o suicídio é decorrente de uma doença psiquiátrica, né? E a pessoa que quer fazer isso de forma premeditada, ela não vai ter ali, esperar 24 meses, né? Ela não vai viver aquilo. Então, você tem ali uma carência, uma regra geral da SUSEP. Tá? Então, se a pessoa se suicidar, está coberto? Tá, desde que esteja no seguro por mais de 24 meses. Bom? Avançando aqui, seguro de vida, então já falei,
a cobertura básica é por morte e tem também os seguros que pagam por sobrevivência, a gente vai falar deles, tá? E aí aqui o ponto é que não depende da causa do óbito, tá? A avaliação do segurado, a vistoria prévia vai depender da seguradora. Tem seguradora que pede uma declaração, e aí se eu mentir naquela declaração depois pode ser usado contra mim. Tem seguradora que vai fazer exame, aí a avaliação, lembra, a avaliação, a vistoria prévia, né, é de direito da seguradora. Então, se a seguradora optar por simplesmente um questionário, tudo bem. Mas aquele questionário que eu mandar para a seguradora, eu segurado mandar para ela, tem que ter informações verídicas, né? Não pode ter mentira ali, não pode fraudar, porque senão depois esse seguro não vai ser pago. E aí aqui tem uma separação importante, tá? Tem o seguro de vida inteira e tem o seguro de vida temporário, tá? O que é isso? Pô, seguro de vida inteira, seguro de vida temporário. Tem alguns seguros que enquanto você pagar os prêmios, você vai estar nele. Ele é um seguro vitalício, um seguro de vida inteira. Então, se você tiver 80, 90 anos e estiver pagando o prêmio, você vai estar no seguro e seus dependentes ali vão ter direito às coberturas, né? Todas as coberturas vão estar ativas, tá? O seguro de vida temporário, ele tem uma data fim. Geralmente é 60 ou 65 anos, tá? E aí, por que faz sentido em alguns momentos contratar o seguro de vida temporário? Ah, eu tenho 40 anos, eu tenho um filho que quando eu tiver 60, eu acho que ele vai estar independente financeiramente. Então eu quero até meus 60 ter um seguro pensando em proteger ele ali, né, da minha falta. O seguro de vida temporário, ele costuma ser mais barato. O prêmio dele costuma ser mais barato do que o seguro de vida inteira, tá? Então aí nesse caso faz bastante sentido que seja contratado o seguro temporário, tá bom? Então lembrem, temporário é mais barato, esse é o benefício dele, o ponto negativo é que ele acaba em algum momento. E aí, se a prova te ilustrar ali uma necessidade de prazo mais curto, faz sentido. Se for um seguro que eu quero para a vida inteira, pensando em planejamento, sucessão patrimonial, enfim, que eu quero para a vida toda, aí vai ter que ser o seguro de vida inteira mesmo, que ele é um pouco mais caro, mas tem esse benefício adicional de nunca cessar, tá? Seguro de vida em grupo. A prova não gostava muito desse tema. No último exame, ela colocou ali um ponto que trouxeram para a gente, então já estou adiantando aqui para vocês de forma mais detalhada, tá? Seguro de vida em grupo, ele pode ser contratado por uma empresa ou por uma organização. Quando eu falo organização, pode ser uma associação, enfim, algum outro fim jurídico, tá? Mas, em geral, ele é contratado por empresas. Tem que ter no mínimo 3 vidas e os sócios podem participar, tá? Então, sempre falar do seguro de vida em grupo, seguro coletivo, os sócios podem participar e tem que ter no mínimo 3 vidas, tá? Pode ser um seguro que seja só para os funcionários ou pode incluir também os familiares deles, não tem problema. A cobertura básica é morte, que é um seguro de vida, né? E aí tem N coberturas adicionais. Aí eu coloquei ali auxílio funeral, morte acidental, invalidez, tem um monte. Geralmente esse seguro, pessoal, ele vem para atender o quê? Uma demanda de um acordo coletivo. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que atua num ramo e no meu ramo, o acordo coletivo, o acordo com o sindicato lá prevê que tem que ter um seguro para cada funcionário, tá? Se a empresa for optante pelo lucro real, ela pode abater isso do imposto de renda, então é um benefício que a empresa pode ter, né, de abater do imposto de renda, tá? E o capital segurado pode ser um capital global. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa com 20 funcionários e eu contratei um capital global de 200 mil. Ou seja, eu tenho 10 mil de cobertura por funcionário, tá? Ou pode ser escalonado, aí vai ter uma tabela especificando por cargo, por salário, pode ser customizado, tá? Mas de forma geral, tem a cobertura global ou a cobertura customizada, bem? Então esse é o seguro de vida coletivo, mas aí volta no ponto que a cobertura básica é a cobertura por morte. E geralmente aqui vai ter morte acidental, né? Os sindicatos que prevêem esse tipo de contratação em geral, são sindicatos que o funcionário trabalha em algo que expõe ele a risco, né? Então tem ali um envolvimento da operação, né? Tá tudo meio que amarrado, digamos assim, tá? A gente falou dos seguros que pagam em vida, né? Então eu falei seguros que pagam em caso de morte, e aí lá falava em caso de sobrevivência. Esses são seguros chamados dotais, tá? O dotal puro é relativamente pouco comum. O dotal misto já é mais fácil de se encontrar, assim como o dotal criança,
Por quê? O Dotal puro, ele paga se o segurado sobreviver. Então, eu contratei um seguro por 10 anos. Se eu sobreviver ao final dos 10 anos, eu recebo. Se eu morrer no meio do caminho, acabou, ninguém recebe. Tá? Acaba sendo pouco comum, utilizado por empresas para pagar bônus para executivo, para diretor, né? Então eu contrato lá um seguro Dotal no nome do diretor, faço um contrato com ele que se ele entregar os resultados, ele vai receber aquele capital segurado, faço um Dotal por 5 anos, e aí no final do prazo, se ele entregou ali os resultados, ele recebe, eu abati do meu imposto de renda, então tem essa questão aqui por trás tributária também que acaba gerando uma eficiência, tá? Mas a prova gosta mais do Dotal misto, esse carinha aqui do meio, porque o Dotal misto ele paga em caso de morte ou sobrevivência. E aí aqui entra aquele caso que, então chegou no final, 10 anos, eu sobrevivi, e o que eu recebi foi mais do que eu paguei. Então, sobre esse ganho de capital, né, eu paguei 100 mil e recebi 200, sobre esse ganho de capital, sobre essa diferença, eu vou ser tributado pela tabela progressiva do imposto de renda. Tá? O Dotal criança é a mesma coisa, né? A diferença é que o menor é um beneficiário. Tá? E aqui serve para planejamento. Então, vou dar um exemplo para vocês. Né? Vamos pensar que o responsável financeiro lá, o pai ou a mãe, tem um filho de 2 anos de idade, né? E aí quer garantir que aos 18 essa criança tenha dinheiro suficiente para fazer a faculdade, né? Se eu contratar um plano de previdência hoje e eu morrer daqui 2 anos, não vai ter o dinheiro suficiente para fazer a faculdade, né? Não acumulou ainda. Lá no final dos 18 anos vai ter acumulado. O Dotal Criança vai fazer com que, se o responsável financeiro morrer, antes dela completar 18, ela tenha todo o dinheiro, e se ele sobreviver, ela também tenha todo o dinheiro. Né? Então, ele vai mitigar ali a chance de que algo não aconteça. Uns anos atrás, acho que foi ao longo da pandemia, até 1 ou 2 exames depois, a prova colocava que era um pai ou uma mãe que queria garantir a realização de uma festa de 15 anos para o filho e tal, para a filha e tal, e aí colocava quais das alternativas, né? E aí, no caso, era o Dotal Criança. Tá? Tem no simulado também exercício falando disso. Tá? Na última prova veio o Dotal Misto, né? Tinha lá o Dotal Misto, e aí o pessoal trouxe que o exercício falava de carência. Fala, pô, professor, caiu carência em Dotal Misto. Carência está lá no curso, né? Quando vocês assistem às aulas, a gente fala mais detalhadamente de carência. E aí, o que acontece com a carência, né? Se está em prazo de carência e o evento acontece, ele não é pago, independente do evento, independente do seguro. Né? Então, eu contratei um seguro Dotal misto para 10 anos e ele tem carência de 12 meses, por exemplo. Se eu morrer nesses primeiros 12 meses, não está coberto. Né? Então, no caso, se tiver morte durante a carência, o que acontece? Não tem direito a receber. Né? O Bruno está perguntando aqui se o Dotal Criança pode chamar de educacional também. Brunão, tem um educacional que é um seguro que eu vou falar mais à frente, tá? Mas pode ser comercialmente pela seguradora, denominado como Dotal Criança Educacional, tá? Mas na SUSEP ele chama Dotal Criança. Tem um seguro educacional que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas eles são diferentes, tá bom, Bruno? Comercialmente pode ser até que alguém chame ele assim. Eu acho até que faz sentido, ajuda para vender, né? Para o cliente entender ali para que ele serve e tal. Acho que é muito mais relevante para a proteção ali, né? Da faculdade, do ensino, do que para a realização de uma festa, como a prova exemplificou pouco tempo atrás. Tá? Então, acho que o nome educacional que você trouxe aqui conversa, mas na SUSEP ele chama de Dotal Criança. Tá bem? Avançando aqui, a gente tem dentro dos seguros de vida também uma cobertura adicional que é relevante, que é diária por incapacidade temporária. Tá? E aí, como que funciona a diária por incapacidade temporária? Eu sou um trabalhador informal, eu sou autônomo, né? E aí, se eu ficar afastado do meu trabalho, eu não recebo ali integralmente, né? Então, se eu tiver algum problema de saúde, se eu tiver algum afastamento médico, eu vou receber. E aí, esse tipo de seguro, né? Ele pode ter uma carência. Então, eu dei o exemplo aqui que ele tem uma carência de 7 dias, por exemplo, tá? E a pessoa contratou a partir de uma renda de 30 mil mensais. Em resumo, R$ 1.000 por dia, tudo bem? R$ 1.000 é a diária, só para facilitar aqui a nossa conta. Então, a pessoa ficou afastada por 15 dias do trabalho. Repara que tem uma carência de 7 dias, certo? Ou seja, os 7 primeiros dias ela não recebe, né? Mas a partir do 8º dia ela recebe. Então, ela, na verdade, ela ficou 8 dias de afastamento com diária de R$ 1.000. Então, ela vai receber aqui
R$ 8.000. Então, a pessoa tem lá a cobertura de incapacidade temporária, que é o DIT. Ela tem carência de 7 dias, ela contratou por 30 mil mensais, ela vai dar entrada no sinistro e ela vai receber lá o valor de R$ 8.000. A Priscila perguntou aqui se os beneficiários têm direito à reserva matemática. Como ali no caso do total misto, né, ele vai ser um seguro resgatável, né, depois também, né, aí a parte da reserva matemática, sim, tá? Mas o capital segurado, né, que seria o valor integral, tá, Priscila, eles não vão ter direito, tá? Então, a reserva matemática, sim, mas como ainda vai estar nos 12 meses, né, ela vai ser significativamente pequena ainda, perto do prazo, né, que a gente deu aqui de 10 anos, por exemplo, né? Mas ao capital segurado, que era o que a prova trazia, né, vai ter direito à cobertura por morte, e aí, no caso, a cobertura por morte ela não vai ser elegível, tá? Mas é uma colocação bem, bem importante aqui também a se fazer. Avançando aqui, a gente vai passar uns minutinhos do tempo, a gente começou um pouquinho depois também. Se tiver problema para vocês me avisem aí, tá, pessoal? Para fechar essa parte de seguro de vida, né, a gente tem aqui o prazo de graça, tá? O que é o prazo de graça? Diferente dos demais seguros, se eu estou em atraso no seguro de vida, eu mantenho a minha cobertura vigente, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu tenho um seguro com capital segurado de 100 mil. Se eu atrasar o seguro de vida, eu não deixo de ter direito à cobertura logo no primeiro atraso, tá? O meu seguro é cancelado quando eu não pago 3 prêmios. Então, eu tenho que ficar 3 meses de atraso para não ter direito. Tá? E aí, vamos pensar que a pessoa estava com 2 prêmios atrasados, de R$ 220 cada um, e ela morreu. Ela não chegou a não pagar o terceiro prêmio. Então, os beneficiários vão receber 100 mil menos os 2 prêmios que ela estava em atraso. Tá? Então, ele chama de prazo de graça justamente esse prazo onde a pessoa está inadimplente com o seguro de vida, mas ela não deixa de ter direito à cobertura. Tá? Óbvio que se tiver o sinistro, do valor do sinistro vai ser abatido ali, né, o que estava em atraso. Tá? Avançando aqui, tem também o conceito da reabilitação, tá? Que é pouco comum, a prova não aborda muito, é uma possibilidade, que é basicamente pegar um seguro que foi cancelado e reabilitar esse seguro, tá? Então, acho que aqui não vale investir muito da nossa energia. E aí, nessa reabilitação, é como uma contratação nova. A seguradora pode pedir exame, pode pedir uma nova lista de um checklist lá, né? Declaração de saúde, ela pode ajustar prêmio e tal. Isso vai ser comum se a pessoa quiser muito garantir um seguro antigo que ela tem, mas aí possivelmente a seguradora também não vai querer, né? Porque esses seguros antigos às vezes dão prejuízo. Então, é algo que é menos comum e é pouco costumado na prova, tá? O seguro educacional, aí aqui não é o total educacional, tá, Bruno? É o educacional efetivamente, tá? O grande objetivo dele é despesa de educação. Em geral, isso aqui é emitido como uma pólice em grupo, tá? Então, como que costuma funcionar? A escola vai lá, contrata uma seguradora, uma corretora, né, de seguros, e essa corretora de seguros apresenta para os pais a possibilidade de contratar um seguro de vida, um seguro educacional coletivo, tá? E aí ele vai ter um seguro que vai cobrir morte por qualquer causa do responsável financeiro, invalidez permanente ou temporária, perda de renda, tá? Essa aqui é a cobertura básica e essas daqui são as coberturas adicionais ali mais comuns, tá? Pode ser contratado individualmente, é pouco comum, em geral ele é contratado em grupo, tá? Então vai lá, 50 pais contrataram ali naquela escola, e o grande objetivo disso é garantir ali o estudo daquela criança, né, daquele menor, daquela pessoa, se tiver algum problema com o seu responsável financeiro, tá? E aí você vai poder ter várias regras, vai ter alguns que vão garantir até o final do ano em curso, até o final do módulo, então se ela está no colégio, né, no primeiro ano do colegial, vai garantir ele até o terceiro ano, aí vai depender de como ele for desenhado, tá? Mas o objetivo em si é garantir o estudo, a educação, as despesas de educação do beneficiário, tá? Avançando aqui, chegando no seguro alto, tá? A cobertura básica do seguro alto é a cobertura que a gente chama de compreensiva, que ela cobre colisão, ato danoso praticado por terceiros, alagamento, incêndio, explosão, roubo e furto, tá? Eu posso contratar ela
né? Ou eu posso contratar só roubo, furto e incêndio. Não tem nenhum problema aqui, tá? Aqui a gente fala sobre valor referenciado e valor de novo, né? A gente já falou disso hoje, né? Então, valor referenciado é quando ele está lá vinculado à tabela, né? Então, ele vai ser sempre em relação à tabela, tá? E o valor de novo, pessoal, é uma característica que acontece nos 6 primeiros meses do seguro, tá? Que eu vou receber o valor de zero. Por quê? Se a pessoa comprou um carro, aí 3 meses depois deu perda total nesse carro. Dificilmente você vai achar um carro com 3 meses de uso para comprar. Tem uma liquidez muito baixa, né? Pouca gente compra e vende em 3 meses. Então você vai ter uma dificuldade para repor o seu patrimônio. Então, nos primeiros 6 meses, a SUSEP entendeu que pagar o valor de novo seria o ideal. Tá? Porque na tabela eu tenho, por exemplo, eu tenho lá hoje, se eu olhar a tabela de carro, eu vou olhar o carro tal, eu tenho o valor dele 0 quilômetro e eu tenho o valor dele 2024, que é o carro usado mais 2024. Receber o valor de zero é sempre um valor maior do que o usado 2024. Tá? Então, o valor de novo é esse conceito onde, se tiver um sinistro nos primeiros 6 meses, você acaba recebendo o valor de novo. Foi também uma pergunta que surgiu lá hoje no grupo do WhatsApp. Tá? Seguindo aqui, seguro residencial. E aí, como eu falei para vocês, né, incêndio, queda de raio, explosão, e sempre decorrente de ato fortuito, ou seja, não pode ser algo premeditado, né? Então tem que ser alguma coisa mais fortuita ali, né? Não faz muito sentido que a pessoa explodiu ali a casa porque ela teve ali um surto, um ataque, enfim, algo premeditado. Tem até o histórico de um jogador de futebol que foi morar na Alemanha e tocou fogo na casa, enfim. Então isso, óbvio que não vai ser pago desde que comprovado, tá? Um ponto para ficar no nosso radar aqui, com essa mudança de regimes de trabalho e tal, né? Não é admitida atividade comercial no mesmo estabelecimento. Ou seja, se eu fiz um seguro residencial, não pode ter atividade comercial nessa casa. Uma coisa é atividade comercial, que é um computador ligado, como eu fico aqui às vezes de home office, e alguns de vocês acredito que também devem ter. Outra coisa é você ter uma cozinha industrial dentro de um apartamento. Outra coisa é você fazer coisas químicas dentro de um apartamento, de uma casa, né? E aí você contratar um seguro residencial, tá? Então fiquem atentos. Só uma dúvida, Pode falar. no caso, se a casa tiver com seguro e a gente tiver um CNPJ atrelado ao mesmo endereço, também existe algum tipo de desdobramento para o não pagamento do seguro num eventual sinistro? Qualquer atividade. Isso é até um caso pessoal. Eu tenho uma empresa na minha casa e ela atividade de gestão de recursos. A gente está, enfim, fazendo a movimentação agora. Só que eu também tenho um seguro. Eu fiquei, pô, será que existe algum tipo de problema por ter essa empresa de gestão de seguro, de gestão de recursos dentro da minha casa? Então, Eu entendo que não incrementa risco. O cerne, Bruno, é pensar assim, vai incrementar risco? Por exemplo, você tem estoque de alguma coisa que é inflamável, sabe? Não incrementa risco. Você usa computadores, imagino eu, né? Como uma pessoa normal usaria ali na casa dela e tal, então não gera incremento de risco, né? Se você tiver uma sala de atendimento e tal, e aí você acionar o seguro por roubo e furto, talvez possa gerar algum desconforto ali junto à seguradora, né? Agora, para as coberturas básicas que a gente está vendo aqui, entendo que não gera nenhum problema e não te gera nenhum impacto, tá? O dar exemplo da minha irmã e meu cunhado, eles trabalham em casa, mas eles trabalham com TI, e eles têm um servidor lá, né? Eles têm um servidor que eles hospedam, eles trabalham com programa para cartório e tal. E aí, pô, tem um quarto lá que tem uma questão de ter várias máquinas ligadas, ficar ligado 24 horas e tal. Então ela tem que contratar um seguro específico, né? Se eu não me engano, a Porto tem já um produto que atende, né? Porque é uma demanda nova que surgiu e as seguradoras vão se adaptando, tá? Mas diante da atividade que você mencionou, entendo que não incrementa grandes riscos, então não vai te gerar problema se você tiver algum sinistro, tá? obrigado, professor. Imagina. Avançando aqui no residencial, algumas coberturas, né? Então, roubo e furto, aí vai ter que ser o que está na condição da pólice, tem que ter vestígio, né? Enfim, o povo fala, pô, entraram na minha casa, mas ninguém estourou a porta, ninguém abriu a janela.
fica um pouco mais difícil de comprovar, né? Então, sempre tem que ter ali alguma comprovação, tá? Tem a cobertura de responsabilidade civil familiar, tá? E aí a responsabilidade civil familiar, por exemplo, eu vou limpar a janela aqui da minha casa e eu derrubo um produto lá embaixo e que cai em cima do carro do meu vizinho e amassa o carro, né? Essa cobertura cobre, né? Ela é de pessoas habituais da casa, tá? Ou seja, empregado doméstico, desde que registrado, está coberto, né? Se tiver um terceiro prestando serviço no meu imóvel, não está coberto, tá? Foi um ponto que a prova trouxe aí recentemente. Então, sempre que vocês pensarem de responsabilidade civil familiar, né? Aquela que é uma cobertura adicional do seguro residencial, não tem cobertura aí por terceiros, beleza? Falando em responsabilidade civil, né? Tem aí o seguro de responsabilidade civil, tá? Que ele é muito contratado, principalmente no âmbito profissional, tá? Então a gente vê, por exemplo, diretores, executivos de empresa, médicos, dentistas, algumas profissões especificamente contratando. A parte de riscos ambientais também agora, com muita legislação ASG, né? Falando ali de emissão de carbono e tal. Então aqui a responsabilidade civil nada mais é do que pegar o que é de minha responsabilidade e repassar para a seguradora, caso eu seja processado, caso eu tenha algum problema. Então, só para exemplificar aqui o do médico, né? Se o médico for processado, né, na justiça, o que vai acontecer? Ele vai se defender lá e tal, e se ele perder até um valor, ele tem lá a cobertura que garante. Óbvio que se foi uma falha, alguma coisa, sempre que foi fortuito, que não foi por alguma, como que eu posso dizer? Que não foi algo danoso, né? Que não foi algo premeditado, né? Então, o médico foi fazer uma cirurgia e comprovou que ele estava alcoolizado. Óbvio que a seguradora não vai pagar porque o médico foi alcoolizado, né? Então ele assumiu ali um risco, ele potencializou o risco. Mas não, o risco de uma cirurgia ter algum problema que existe, e aí ele acabou sendo processado, né? Então está dentro do risco da operação ali, do risco do negócio dele. Nada mais é do que pegar o risco do meu negócio. Eu sou um cirurgião, eu faço cirurgia cerebral, por exemplo, que é um negócio que é de alta precisão e a margem de erro é muito pequena, né? Então muito mais para proteger ali o profissional mesmo, tá? Reparem que volta sempre na questão da boa-fé, tá tudo muito interligado, tá? Se aqueles conceitos que a gente viu no comecinho da aula ficarem claros para vocês, interpretar os demais aqui vai facilitando, tá? Diferença entre seguro-saúde e plano de saúde. Basicamente, pessoal, seguro-saúde, o reembolso é uma regra e ele pode te dar rede credenciada. E o plano de saúde, que é o mais comum aqui no Brasil, o reembolso é excepcional, ele não é obrigatório. Muitos dos planos dão reembolso, muitas das vezes um reembolso bem baixo, inclusive, né? Mas ele tem que te dar a rede credenciada ali para te atender, tá? E uma pergunta que veio recentemente, né? Então, o seguro-saúde cobre home care? Cobre, né? Aí vai depender lá de como tiver previsto nas regras, cobre sim. E a parte de medicamento em fase de home care, né? Quando eu estou no hospital lá, se eu estou internado, os medicamentos estão cobertos, né? Mas se eu estou de home care, eu estou com os medicamentos cobertos, e aí sim, também medicamento em fase de home care é coberto, tá? Diferente do home care, do médico falar que eu tenho que ficar de repouso em casa por mais tantos dias, sozinho, aí os medicamentos não estão cobertos, tá? O home care, então, em fase de home care, ou seja, quando você tiver alguém lá fazendo cuidados em casa, sim, os medicamentos também estão cobertos. Se o teu seguro saúde cobre 15 dias de home care, consequentemente você vai ter coberto 15 dias de medicamento home care, tá? Isso aqui quem fala, na verdade, é a ANS, não é a SUSEP, né? Então a gente traz aqui, mas está sob gestão aí da ANS no caso. Lloydinho, Indo aqui. Oi, posso interromper só um instante? claro, claro. De vez em quando acontece de algum segurado me pedir com referência a essa parte de home care. A priori, eles sempre me falam que não tem cobertura quando eu questiono internamente junto à Bradesco Saúde. E aí é possível eles conseguirem sempre que abre uma solicitação interna. Então, todas as vezes que eu converso com algum segurado, eu falo assim, abertamente: olha, não tem essa cobertura, mas é possível ir para a área de análise, e aí sim, com base
nos cuidados, né, no relatório médico, o pessoal da área de análise aí libera. Mas, a grosso modo falando, se na prova questionar se tem a cobertura sim ou não, eu opto sempre pelo sim, é isso? Por que que é triste, né? Mas por que que, e não é só a Bradesco, tá? Por que que as seguradoras dificultam o uso dessa cobertura? Porque ela é uma cobertura que gera uma despesa muito grande, né? E aí eles dificultam ao máximo para o segurado usar, mas eles só liberam porque ele realmente tem o direito. E aí, Priscila, para a prova, ela vai querer saber se o cara tem direito ou não, tá? Então pode se utilizar da regra geral, que é que ele tem direito, né? Para a prova, tá? Ok, obrigada. Imagina. Chegando aqui já na reta final, tem um seguro que caiu algumas vezes na prova, recentemente não, tá? Mas que é o seguro rural, tá? O Brasil tem uma gama enorme de atividade rural, né? E aí você tem diversas classes dentro desse seguro, tá? Eu gosto de dar um exemplo aqui que facilita para vocês entenderem o porquê do seguro rural, da importância dele e quando que ele faz muito sentido, tá? Quando você é produtor rural e você vai tomar crédito, o crédito é muito mais barato, na é verdade? E aí esse crédito mais barato faz com que você tenha, como que eu posso dizer? Esse crédito mais barato, né, faz com que você tenha algumas obrigações, e uma obrigação é o seguro. Então, ó, um exemplo aqui, ó. O criador de porcos, ele vai lá e toma uma linha de crédito para fomentar a produção dele, né? Mas aí você tem uma febre suína, alguma doença ali, e ele perde parte da produção. Então, ele tomou emprestado 1 milhão no banco, achando que lá na frente ele ia receber esse 1 milhão de volta, né? Então ele tomou 1 milhão para pagar lá na frente. E aí você teve uma peste e ele perdeu a produção, ele não vai conseguir vender os porcos para pagar, né? E aí o seguro vem justamente para proteger, né, esse tipo de situação que a gente viu agora lá no sul, por exemplo, né? Infelizmente uma catástrofe que para parte dos produtores rurais da região tem ali uma cobertura também. Então não necessariamente ele tem que ser contratado junto a uma operação de crédito, tá? Mas o produtor rural, a grande maioria deles trabalha com capital de terceiro e não com capital próprio. Hoje o produtor rural consegue tomar crédito a 8, com uma Selic de 10,5. Se ele tem ali algum conhecimento financeiro, mesmo que pequeno, ele põe o dinheiro lá no CDI dele, né? E toma o dinheiro do banco, ele se financia. Tá? E óbvio que tem muitos que se financiam porque não tem capital suficiente para girar a operação com capital próprio. Tá? Então só para deixar claro aqui para vocês como é que funciona. Vou falar de seguro empresarial, que é um seguro que tem alguma relação com o seguro residencial, porque ele cobre a estrutura da empresa, basicamente, né? Ele cobre ali incêndio, queda de raio e explosão, tá? E aí aqui é a mesma questão das coberturas adicionais, mas uma cobertura muito relevante nesse seguro é a de lucros cessantes, tá? Por que a cobertura de lucros cessantes é importante aqui, ó? Deem uma olhada. Se a empresa pegou fogo, né? Ele vai ter lá o capital para reconstruir a empresa. Beleza, no final de semana pegou fogo na empresa, não aconteceu nada com ninguém, mas o maquinário, a estrutura toda se perdeu. Mas ele vai demorar 4 meses para recompor a empresa. Então ele vai ter dinheiro para recompor a empresa, mas o fluxo de caixa de 4 meses ele não vai ter, né? Como que ele vai pagar fornecedor, pagar funcionário, honrar contratos, enfim. E aí a cobertura por lucros cessantes vem justamente para proteger isso. Então, quando falar de seguro empresarial, uma cobertura fundamental é a de lucros cessantes. Né? Não adianta ter o dinheiro para repor ali a empresa se eu não vou ter o dinheiro para manter a saúde financeira dela ao longo do tempo. Tá? Avançando aqui, eu estou passando mais rápido em alguns temas, porque tudo isso aqui tem aulas lá para vocês assistirem. Tá? Hoje a ideia é ter um resumão, meio que trazer todos os itens para a gente, né, de forma mais próxima da prova. O seguro habitacional é aquele que a gente contrata junto com a operação de financiamento do nosso imóvel. Tá? E aí, ele tem duas coberturas básicas. Quando eu financio o imóvel, então eu vou lá no banco e financio o meu imóvel. Quais são os grandes riscos para o banco? Se acontecer alguma coisa comigo, porque é eu que vou pagar, e se acontecer alguma coisa com o imóvel. E aí, por isso que esse seguro ele cobre as duas coisas. Ó. Ele cobre morte, invalidez permanente, e ele cobre danos físicos ao imóvel. Porque se essa pessoa morrer, está quitado e o imóvel é da família dela. Se essa pessoa ficar inválida, está quitado e o imóvel é da família dela. Se tiver um dano físico, esse imóvel pegou fogo, eu vou ter dinheiro suficiente para recompor lá esse imóvel, então danos físicos ao imóvel.
tá? Então, o seguro habitacional, ele está sempre vinculado a alguma operação de crédito, tá? E para fechar aqui, o último que eu trouxe hoje para vocês, tá? É o seguro garantia, tá? Seguro garantia, pessoal, ele faz uma similaridade aí com a fiança bancária ou com calção, né, em dinheiro, tá? E aí aqui o exemplo principal que a gente tem aqui, né, é o contrato de construção de uma escola municipal, por exemplo. Então, a gente vai fazer o contrato para construir uma escola municipal, vai lá, faz uma licitação, tal, a empresa tal ganhou a licitação. Aí eu falo, empresa tal, bacana, eu quero que você faça um seguro garantia, porque ela vai repassar o risco dessa obra não acontecer para uma seguradora. Eu, prefeitura, não vou assumir o risco dessa obra não acontecer. Eu fiz uma licitação, eu segui ali o rito, mas para mitigar o risco de que essa obra não aconteça, vai ter que ter ali um seguro garantia, tá? Pessoal, isso que eu tinha preparado para a gente debater aqui hoje, tá? A gente atrasou uns minutinhos para começar, então atrasou aí uns minutinhos para acabar também. Acho que não deve ter sido um grande. Espero que não tenha gerado impacto aí na agenda de vocês de sábado, tá? A gente se vê na segunda noite e aí a gente vai fazer bastante exercício. Se surgirem dúvidas aí ao longo do final de semana também, ou ao longo dos dias, fiquem à vontade para usar lá o grupo do WhatsApp, que eu vou respondendo vocês por lá, tá bom? Obrigado e bom final de semana para todos. Valeu. Obrigado, professor. Bom final de semana aí. Tchau, tchau. Obrigado aí, tchau, tchau. Valeu, Rod.